Ele nunca disse uma palavra, mas alguém começou a esperar por ele todos os dias. Cena 1. O homem do banco amanhã chega sempre do mesmo jeito. O sol filtra através das árvores da praça, criando padrões de luz e sombra no asfalto gasto. Um banco de madeira pintada de verde, a pintura descascando em lugares onde as mãos se apoiam há anos, fica vazio por exatamente 8 minutos todas as segundas-feiras. Depois, ele chega. O homem não é velho, não é jovem. É alguém que existe em um tempo suspenso, entre as estações, entre os anos. Ele veste sempre a mesma jaqueta, marrom, gola alta, com um pequeno rasgão no bolso esquerdo que nunca foi consertado. Seus sapatos são pretos, gastos nas laterais. Ele os arrasta um pouco ao caminhar. Ele senta sempre no mesmo banco, na mesma posição. As costas ligeiramente curvadas, as mãos repousando sobre as coxas. Seu olhar fica fixo em um ponto indefinido, talvez a árvore ao longe, talvez o caminho por onde as pessoas passam, talvez em lugar nenhum. Ninguém sabe seu nome. Ele nunca disse uma palavra, não em 3 anos, não em 156 semanas, não em mais de 1000 dias de rotina. Há algo no modo como ele respira que sugere fragilidade. Como se a rotina que o mantém aqui fosse um fio muito fino. Como se um dia, qualquer dia, ele pudesse simplesmente não aparecer mais. Ninguém quer pensar nisso, mas todos pensam. A praça espera por ele como quem espera por um trem que pode não chegar. As pessoas da praça já tentaram falar com ele. Uma mulher idosa que vinha alimentar os pombos aproximou-se uma vez, oferecendo um sorriso e pão ralado na palma da mão. Ele não respondeu. Simplesmente olhou para a mão dela, depois para o horizonte, sem piscar. A mulher desistiu e foi embora, mas voltou no dia seguinte. Simplesmente começou a vir junto. Um garoto de bicicleta quase colidiu com ele uma vez. "Desculpa, meu!" gritou. O homem não virou. Não fez nenhum gesto. O garoto continuou pedindo desculpas por 3 dias seguidos, sempre parando em frente a ele, mesmo sem receber qualquer sinal de aceitação. Ninguém entendeu quando o garoto parou de pedir desculpas e começou a simplesmente sentar do outro lado do banco, em silêncio, antes de ir para a escola. Cena 2. O aprendizado do silêncio. Dona Marina chegou à praça aos poucos. Primeiro foi um dia. Depois foram 2. Depois virou rotina. Ela era uma mulher de 62 anos que havia perdido o marido 8 meses antes. Não exatamente o marido. Ela o havia perdido muito antes da morte. Ele havia partido mentalmente 7 anos antes do corpo finalmente desistir. Os últimos anos juntos foram um exercício de observação de um fantasma em pijama que caminhava pela casa sem destino. Quando ele morreu, as pessoas esperam que você sofra e depois siga em frente. Mas Marina não conseguia fazer nenhuma das duas coisas. Ela estava presa em um vácuo de conversa unilateral, de beijos na bochecha de alguém que não sabia quem ela era, de abraços não correspondidos. Então um dia, ela viu o homem do banco. Viu a forma como ele simplesmente existia, sem pedir nada, sem explicar nada, sem exigir que alguém o entendesse. Isso a assustou, mas também a libertou de uma forma estranha. Marina passou a vir todos os dias. Primeiro simplesmente sentava em outro banco próximo. Depois começou a sentar no mesmo banco, mas deixando espaço entre eles. Depois aquele espaço diminuiu naturalmente, sem planejamento, até que seus corpos estavam separados por apenas uns 30 centímetros. Ela nunca o tocou, nunca tentou falar, simplesmente estava lá, e aquilo era suficiente. A rotina se estabeleceu com a precisão de um relógio suíço. Ela chegava às 9 da manhã. Ele já estava lá. Sempre já estava lá. Marina nunca descobriu a que horas ele chegava porque ele estava sempre lá quando ela acordava, quando ela se lembrava dele, quando ela se forçava a sair da cama. Pela primeira vez em muitos anos, Marina tinha um motivo para acordar. Cena 3. A multiplicação. Não se sabe exatamente quando outras pessoas começaram a vir. Pode ter sido com Paulo, o homem que havia perdido seu trabalho e via cada novo dia como um fracasso silencioso. Ele passava pela praça a caminho de entrevistas que não resultavam em nada. Um dia parou para observar o homem no banco,
E então parou novamente. E novamente. Pode ter sido com a rapariga que todos chamavam de Betty, mas cujo nome verdadeiro ninguém sabia. Ela havia escapado de uma situação que a deixava sem palavras para descrever. Vinha à praça para respirar ar que não cheirava a medo. Pode ter sido com o menino que vivia em um abrigo 3 ruas abaixo. Rafael, 10 anos de idade. Havia aprendido que fazer barulho era perigoso. Havia aprendido que chamar atenção era arriscado. O homem do banco era a primeira pessoa que não pedia que ele se tornasse menos do que era. A verdade é que não importa quando começou. O que importa é que começou. Todas as manhãs, entre 9:30 da manhã e 11 da manhã, aquele banco de madeira verde recebia visitantes. Nunca mais de 7 ou 8 por vez, mas sempre havia alguém. A mulher que havia perdido o marido. O homem que havia perdido o emprego. A garota que havia perdido a segurança. O menino que nunca havia tido nenhuma das duas coisas. Ninguém falava. Não era um silêncio incômodo ou tenso. Era um silêncio que respirava. Um silêncio que permitia que cada pessoa simplesmente existisse ao lado do outro, sem explicações, sem julgamentos, sem a exaustão de ter que ser quem as pessoas esperavam que fossem. O homem nunca disse uma palavra, mas havia algo em sua presença que era como um convite permanente, uma porta aberta, um sinal de que estava tudo bem estar partido, estava tudo bem estar perdido, estava tudo bem simplesmente estar ali, sem propósito além de respirar e existir. Cena 4. O testemunho sem palavras. 6 meses passaram, depois 1 ano. As estações mudaram ao redor deles, mas a rotina permaneceu inabalável. Dona Marina começou a trazer café em uma garrafa térmica. Não oferecia ao homem. Simplesmente colocava ao seu lado, em cima do banco. Depois de 2 semanas, ele começou a beber. Sem agradecer. Sem sorriso. Simplesmente levantava a garrafa até seus lábios e bebia. Isso foi suficiente para Marina. Paulo começou a vir mesmo nos dias em que tinha entrevista. Ele vinha antes, se sentava ao lado do homem por 20 minutos, depois ia embora. Uma entrevista o chamou de volta 3 meses depois. Ele aceitou. O primeiro dia de trabalho, ele veio antes de partir. O homem estava lá, simplesmente observando o horizonte. Naquele dia, Paulo sentiu algo quebrar dentro de si. Uma voz que tentou subir pela garganta. Palavras que queria dizer. Gratidão que não sabia nomear. Ele abriu a boca. Os lábios tremiam ligeiramente. O homem não virou. Continuou imóvel, olhando para frente. Paulo fechou a boca. A voz desceu novamente para algum lugar profundo. Saiu sem falar. Mas aquele silêncio específico, onde as palavras quase foram ditas e não foram, aquele silêncio o salvou. Paulo durou 2 anos naquele emprego. Depois saiu. Voltou à praça. O homem estava lá. Aquilo foi tudo que Paulo precisou para lembrar que estava tudo bem falhar. Estava tudo bem desistir. Estava tudo bem simplesmente estar. Rafael, o menino, começou a trazer seu caderno de desenho. Nunca mostrou para o homem, simplesmente desenhava ao seu lado. Desenhos de casas que ele nunca teria. Desenhos de paisagens de lugares onde ele nunca iria. Desenhos da praça, do banco, do homem imóvel. Com o tempo, seus desenhos melhoraram. A escola lhe ofereceu uma bolsa. Ele aceitou. No primeiro dia de aula, ele veio à praça pela manhã. O homem estava lá. Rafael desenhou por 1 hora antes de partir. Ele sabia que aquilo era uma bênção. Sabia que aquele silêncio era uma forma de permissão. Betty nunca mais voltou à praça. Ela havia saído de lá e encontrado um lugar seguro. Havia encontrado pessoas que falavam quando era hora de falar. Mas durante os 7 meses em que ela frequentou aquele banco, ela aprendeu algo crucial, que era possível estar perto de alguém e ainda estar inteira. Quando ela partiu, o homem estava lá. Ela se aproximou, beijou sua testa, um gesto que ele não retornou, um gesto que não esperava retorno, e simplesmente foi embora. Cena 5. A pergunta que ninguém faz. Dona Marina morre em uma terça-feira. Não é dramático. Não é uma morte que choca a cidade.
É uma morte silenciosa de uma mulher que havia se tornado quase invisível. Uma mulher que havia perdido a razão de estar ali quando o homem do banco parou de vir. Porque ele parou de vir. 3 dias depois da morte de Marina, o banco ficou vazio. As pessoas voltaram à praça, confusas. Procuraram por ele. Passaram pelos caminhos usuais. Nada. O Banco Verde permaneceu vazio. As horas entre 9h30 e 11 da manhã passavam sem testemunhas. Paulo chegou na hora de sempre. O banco estava vazio, simplesmente vazio. Seu primeiro instinto foi falar, chamar por ele, gritar, fazer barulho. Mas o silêncio o prendeu. Aquele silêncio agora era diferente. Não libertava, sufocava. A ausência dele havia criado um vácuo tão poderoso que quebrar aquele silêncio parecia profanar algo sagrado. Ele se sentou. Esperou. Ninguém veio. Ele foi à polícia. Descreveu um homem sem nome, sem identidade confirmada, sem endereço conhecido. Os policiais riram dele gentilmente. Como você sabe que ele precisa de ajuda? Perguntaram. Paulo não tinha resposta. Só tinha medo. Medo de que aquele banco nunca mais fosse preenchido. Medo de que aquilo que havia sido plantado ali pudesse morrer junto com o homem. Rafael, agora com 13 anos, desenhava o banco vazio. Desenhos repetidos, obsessivos. O banco sem o homem era como uma frase sem verbo. Era incompleto. Aquele silêncio não era mais libertador, era sufocante. Ele o perseguia. Ninguém encontrou respostas. Ninguém nunca as encontraria. O que sabiam era isto. Um homem havia vindo a uma praça por mais de 3 anos. Nunca havia dito uma palavra. Nunca havia oferecido explicação, conselho ou esperança falsa. Havia simplesmente estado lá. E daquela presença silenciosa, havia nascido algo que a maioria das pessoas gasta suas vidas procurando. Uma permissão para ser exatamente como se é. Quebrado, perdido, furioso, assustado ou vazio. Mas agora ele havia partido. E aquela permissão havia desaparecido com ele. Cena 6. A volta 15 dias depois, ele volta. Ninguém a prevê. Ninguém está esperando pela hora exata porque Marina não veio trazer café. Mas ele está lá, no banco, como se nunca tivesse partido. Os ombros parecem mais curvados, os cabelos mais grisalhos. A jaqueta marrom tem um remendo novo no bolso. Ele senta exatamente como antes, olhando para o horizonte, as mãos repousando sobre as coxas. Paulo vem primeiro. Vê o banco ocupado e para. Seus olhos se enchem de lágrimas que não consegue explicar. Ele senta ao lado do homem, coloca uma garrafa de café no banco, café que ele mesmo preparou, porque Marina já não está lá para preparar. O homem não olha para ele, mas levanta a garrafa e bebe. Rafael vem com seu caderno de desenho, agora muito mais sofisticado, assinado em um canto com seu nome real. Senta do outro lado. Desenha em silêncio. Novos rostos chegam. Uma mulher que havia perdido uma filha. Um homem que havia perdido a razão de viver. Uma criança que havia perdido qualquer coisa que parecesse com casa. O Banco Verde recebe a todos, sem distinção, sem explicação. Apenas a presença eterna do homem que nunca disse uma palavra. E enquanto aquele dia passa, enquanto as horas entre 9h30 e 11 da manhã se desdobram como sempre, fica claro que ninguém sabe realmente onde ele havia ido. Ninguém sabe por que ele voltou. Ninguém sabe seu nome, sua história, suas razões. Mas todos sabem isto, que foi esperado, que foi lembrado, que faz diferença ainda agora. Cena 7. A rotina eterna. Os meses viram anos novamente. O homem do banco continua vindo. A rotina se reestabelece com a força de algo que não pode ser quebrado. Marina já não está mais, mas seu hábito permanece. Alguém sempre traz café. Rafael já é um jovem agora, ajudando na escola pública da região, ensinando crianças a desenhar, levando-as à praça para que conheçam o Banco Verde. Paulo conseguiu estabilidade novamente. Casou-se com uma mulher que também havia passado por aquele banco, que havia aprendido o mesmo silêncio libertador. Eles vêm juntos, todas as semanas.
O banco, que era um lugar de solidão, tornou-se um lugar de comunidade. Mas a comunidade nunca fala sobre o homem. Nunca trocam histórias sobre por que estão lá. Nunca explicam uns aos outros suas tristezas ou seus medos. Está tudo implícito. Está tudo no silêncio que respira entre eles. Às vezes, visitantes da praça perguntam o que aquelas pessoas estão fazendo, porque simplesmente ficam sentadas. Ninguém responde de forma adequada. Como você explica que alguém está sendo curado por nada? Como você descreve uma salvação que não vem de palavras, de conselhos, de esperança vazia? Você simplesmente não consegue. Então eles simplesmente ficam, no banco, ao lado do homem que nunca disse uma palavra, na presença que parece dizer tudo. Epílogo. O que permanece? Não se sabe exatamente quando o homem para de vir novamente. Desta vez, não há volta. O banco fica vazio. Semanas viram meses. Os visitantes habituais deixam de vir, não porque tenham desistido, mas porque parecem ter carregado aquilo que precisavam carregar. O banco já não é um lugar de refúgio, é um lugar de memória. Rafael coloca uma placa enferrujada embaixo do banco. Nada oficial. Ninguém o coloca formalmente. Ela simplesmente aparece um dia, escrito em tinta desbotada. Para quem aprendeu a estar. Mas há algo que o tempo não consegue apagar. A marca dos seus sapatos pretos no asfalto. O padrão de desgaste do banco verde onde ele se sentava. O café que ninguém mais traz porque não há motivo. A hora entre 9h30 e 11 que agora passa vazia, como um quarto que alguém deixou para trás. As pessoas ainda vêm, mas não ficam como ficavam antes. Vêm, observam o banco vazio e percebem que aquilo que faltava não era apenas um homem. Era a certeza de que alguém esperava por elas. Isso é tudo que fica. Porque em uma cidade onde as pessoas gritam por atenção, por validação, por reconhecimento constante, havia existido uma pessoa que não disse nada e ensinou tudo o que importava. Havia ensinado que estar é suficiente, que existir ao lado de outro ser quebrado é um ato de amor, que o silêncio não é abandono, é acolhimento. Dona Marina aprendeu aquilo e passou seus últimos dias em paz. Paulo aprendeu e encontrou força para continuar. Rafael aprendeu e transformou seu trauma em arte. Beth aprendeu e encontrou o caminho para a segurança. E toda a cidade aprendeu, ainda que não pudesse nomear o que havia aprendido. O homem do banco nunca disse uma palavra, mas alguém começou a esperar por ele todos os dias. E quando ele finalmente não voltou, descobriram que o que ele havia plantado já estava enraizado, que aquele silêncio havia se tornado um idioma universal de compaixão e que a presença, em sua forma mais pura, é a palavra mais poderosa que existe. O banco verde permanece vazio agora. Os pombos ainda pousam ali à procura de migalhas. O sol ainda cria padrões de luz e sombra sobre a madeira gasta. As pessoas ainda passam. E às vezes, nos dias que parecem iguais aos outros, alguém para. Observa o banco. Senta. Fica em silêncio, esperando.